Complete a música. Quem tem 100 vem pra frente, quem tem 10... vai pra trás? Ah, meu Deus! Esse é o primeiro Responde Aí, Pastor, e é hoje que essa marreta vai funcionar. Nós estamos aqui com ele, Pastor Emerson Oliveira. E aí, eu não posso começar esse negócio, esse Responde Aí, Pastor, sem te perguntar. Pergunte. Por quê? Por que, pastor? Como assim? Por que você escolheu essa profissão? Deu lá no teste vocacional, tipo, você pastor ou padre? Pastor. Como é que foi? Como é que se deu essa escolha? Cara, primeiro tem um mito, assim, no meio dos colegas, de que quando eu era pequeno, minha mãe olhou pra minha cara quando eu nasci e disse, esse vai ser pastor. É Moisés. É Moisés dos tempos atuais. Isso não aconteceu comigo, eu fujo à exceção nesse sentido, né? Prestei a faculdade, inclusive, né, o vestibular. Para a faculdade eu não prestei não, mas prestei o vestibular. Mas depois de começar a namorar com a minha atual esposa, me tornei ancião jovem, e aí conhecendo a administração da igreja, me encantei e foi aí que nasceu o chamado primeiro em meu coração. O chamado é meio abstrato. Nasce primeiro em seu coração e depois tem alguns passos que confirmam. Acho que ele quis falar que nem Jó, Deus me deu, Deus tomou esse sonho e quis que eu tenha mais, você vai me servir sim. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não foi pela dor, não. Tá, mas pastor é uma profissão. Porque você estuda, você se especializa naquela área e aí se torna uma profissão. Você é um profissional de quê? Não, pastor não é uma profissão. Bomba! Como assim? Não, nós somos vocacionados, né? É um chamado. Quando eu vou declarar, por exemplo, meu imposto de renda, lá tem sacerdote de confissão religiosa. Eu não recebo salário, por exemplo. Eu não sei se você sabia disso e a galera sabia, mas eu não recebo salário. Como assim? É voluntário? Coinho eterno? Não, gente, pelo amor de Deus, como é isso? Não é isso. Explica mais isso pra gente. Eu recebo um auxílio manutenção, que é aquilo que eu preciso para manutenção, não é categorizado como um salário. Então, por quê? Porque o trabalho pastoral não é uma profissão comum como as outras, é um chamado. Mas tipo, tu estuda 4 anos. Claro. Tem gente que estuda até 8, sei lá, faz até pós-doc, faz especializações assim pra ser bambam da fé, mas face a face com Deus, videochamada. Claro, por exemplo, eu tenho uma pós-graduação... Parece fake news, não parece pessoas. Mas não é fake news, né? Um auxílio de quanto assim, uns 5, uns 4... Vamos chegar lá. Olha aí que auxílio massa! Vamos chegar lá na pergunta, mas não é isso que eu estou dizendo. Então eu sou formado em uma faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação, que é o NASP, Engenheiro Coelho, né? Não tive prazer de estudar no IAN, né? Aqui a FADBA, nossa querida FADBA. Sou pós-graduado e hoje faço um mestrado em missão urbana, mas toda essa busca pela compreensão melhor da Bíblia, né, como o livro que é a base da religião cristã, é apenas tentando ser uma pessoa melhor para servir melhor. Não tem esse aspecto do agora eu tenho um mestrado, ganho mais, né, como a gente vê em alguns outros lugares. Isso não é uma realidade no âmbito da igreja. Tá, mas por exemplo, tem muita gente que tem esse estereótipo com pastores e fala, tipo, por exemplo assim, abriu uma igreja. Ali uma pessoa que sentiu, teve um sonho lá, eu sou pastor, e aí abriu aquela igreja. A igreja poderia ser um tipo de negócio? Hoje a gente vive uma realidade já há algum tempo onde a fé virou um produto, né? Então eu conheço colegas, tenho amigos que são pastores da denominação, nem falaria de uma outra denominação, mas da denominação dele, né? Então assim, tendo visto uma compreensão de algum aspecto da Bíblia, de uma necessidade social do bairro onde ele mora, ele resolveu abrir a igreja e ele abriu a igreja. Dessa perspectiva, a igreja e o pastorado é visto como uma profissão e a igreja como um negócio. Mas lembre-se, quando a gente fala de cristianismo, a gente coloca a igreja adventista dentro do balaio, mas não é esse o conceito de igreja e de pastor que nós vivemos na igreja adventista. Deus, ele sabe! Essa não é uma realidade. Como assim, pastor? Gente, daqui até o final a gente vai tirar essa conclusão se isso rola ou não rola aí pelos bastidores. Aí, bora lá, bora pra frente. Caixa 2, Olha, gente, uma nota de 100, mentira. Então, assunto polêmico também, dia de folga. Tem um dia na semana para outros pastores. O que tu fazes? O que tu comes? Como se reproduzem? O que acontece na segunda-feira de um pastor? Cara, primeiro, eu me reproduzo como todo mundo, né? Isso aí não muda, né? Segundo, existe
um voto de dedicação exclusiva. Então o pastor, ele se dedica exclusivamente ao cuidado dos membros. Isso é 24 horas do dia, 7 dias por semana. Agora é óbvio, o pastor é um ser humano, ele tem necessidade, então se convencionou que a segunda-feira seria um dia em que o pastor poderia, de fato, descansar. Se convencionou que segunda é um dia em que o pastor, como um ser humano qualquer, não uma máquina, deveria puxar um pouco o freio de mão para se recarregar e poder fazer mais e melhor. Os departamentais não são assim, né? Por exemplo, eu estou cuidando de uma área específica da igreja, é um grande privilégio, né? Mas eu tenho uma rotina de escritório de segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu atendo a igreja. Então qual é o dia que necessariamente eu descanso? Misericórdia a Deus. Nessas coisas da madrugada aí, uma pessoa chegou, pastor, pelo amor de Deus. Porque acordar de madrugada é horrível. Não é bom não, não é bom não. Você já deu vontade de falar assim, ó, irmã, Deus te elimine. Não, foca aí. Eu já olhei e disse, não, esse aqui eu não vou atender não. Por quê? Porque eu sei do que se trata, demanda muito tempo, eu não tenho condições agora de atendê-lo a contento. Então, brother, eu não vou te atender agora não, agora eu preciso focar em outra coisa. Então isso acontece comigo. Com você não, eu sempre te atendo. Vanessa fica de olho, passou cara de louco muitas vezes. Mas, opa, tá ligando? Pastor Carlos Candeias, mas veja... Olha, pastor Carlos foi ignorado. Ignorei. Pastor, eu ignorei. Vamos, por que eu ignorei? Porque eu tô gravando 220 volts, né? Aí, prioridade. Então veja, Warley. Jogue duro. Muitas pessoas devem te procurar para pedir conselhos, para contar as bad, para desabafar, para jogar, para vomitar tudo contigo. Mas tá... E o pastor recorre a quem? Ao Papa José Wilson, brincadeira, né? Ao presidente da associação. Brincadeira, não, nada disso não. A quem o pastor recorre? Primeiro, Deus. O pastor, não. A Deus, claro, sempre o primeiro, o último, mas além disso, a gente precisa dessa interação social, né? Dessa relação humana, natural. Por exemplo, a igreja, ela orienta e facilita que o pastor tenha acesso ao apoio psicológico. Eu, por exemplo, faço terapia. Por quê? Porque em algum momento eu preciso falar, cara, o Warley enche a paciência. Então eu preciso ter alguém para poder dizer, olha, eu tô com vontade de apertar o pescoço. Pastor é ser humano. Viu, galera? Agora, quando o pastor estiver lá pagando de louco, você também não fica com raiva dele, não. Perdoe 70 vezes 7. Eu sei que falta pra você, falta apenas 2, mas guarde no final do ano, porque Caleb vem aí, ele vai ficar muito mais ocupado. Sou Caleb, derrubei o 0, coloca o 0 no lugar. Isso é falha nossa, né? Então, pastor é muito tido como o bambam da fé, né? Aquela pessoa que tá num nível elevado, assim, de comunhão, de santidade. Existe algum nível de santidade? Existe. Tipo, existe o nível Moisés, assim, o nível de fazer chantagem. Ó, Deus, se meu povo não for batizado, eu nem quero ir pra esse evento, eu nem quero ir pro céu. Tem aquele lá, tipo, Moisés fala assim, Deus, nós estamos conversando muito aqui na videochamada, mas tipo, você não mostra a sua cara, bota a cara no sol aí, pra gente. Deus vai lá e aparece de costas, assim, não, Moisés, eu não vou te mostrar, eu vou... Tem esse nível de intimidade? Tem, porque a santificação é obra de uma vida, né? Isso não tem que ver só com o tempo, tem que ver com o nível de entrega. Então tem pessoas que desfrutam de uma espiritualidade mais saudável do que outras? Claro que tem. Então quem lê mais a Bíblia, procura viver na prática, uma vida de oração, tem mais do que quem acorda de manhã cedo e lê aquele versinho que o programa da Bíblia online sugere para ele e sai correndo. Claro que tem uma diferença aí, tem uma diferença. Por que ler a Bíblia se temos novelas bíblicas na Record? A novela Apocalipse é tão rica em sinais. Os mutantes lá. Tem uns reptilianos na novela Apocalipse, é tosco demais. Então, a Bíblia ela é a palavra de Deus na íntegra, sem a construção de uma mente que está querendo vender alguma coisa. Então, a Bíblia ela é indispensável. O livro de quem reclama muito do culto estendido é o livro de Lamentações? Não. E o livro de quem toca forró gospel? Sanfoninhas? Também não. Salário de pastor e dízimo é tipo uma bênção de Deus, é coisa legal, muito boa de se explicar, ou é uma misturinha de Chernobyl? Não, é tranquilo. Para o pastor é tranquilo, né? Porque a compreensão que a gente tem é que Deus nos chamou e Ele sustenta. A estrutura que Ele escolheu foi o dízimo. E o dízimo cumpre esse propósito de manter o ministério, mas o dízimo cumpre primeiramente o propósito espiritual de fazer o doador entender quem é o dono de tudo.
Então, Pastor? o dono de tudo é Deus, né? Deus é o dono de tudo. Porque, inclusive, os 90% que fica, não fica para ser gerenciado de qualquer forma. Esse é um princípio da mordomia cristã. É para ser gerenciado de acordo com os parâmetros divinos. Então, por exemplo, um pastor que lidera a Paralela e o pastor que lidera o Bate-Facho, que é uma igreja onde eu liderei, em uma comunidade muito querida por sinal, que eu tenho no coração, eles não se preocupam primariamente com o que entra ou com o que sai, levando em conta que, como se o que eles precisam vem diretamente daquilo ali. Tem que ver muito mais com a dependência de Deus, até mesmo porque a gente crê que haverá um momento em que essa estrutura não existirá. E aí a gente vai ver quem é pastor, quando o salário deixar de cair na conta. Tá, ao longo dos anos, as pessoas vêm inventando algumas fake news acerca do assunto pastor. E uma delas, consiste na igreja adventista, que todo mundo deve saber, é que os pastores recebem o mesmo salário. Desde aquele distrital lá daquela tribo indígena, até um líder mundial ganha o mesmo salário. Não tem diferenciação. Ô pastor, isso é fake news, né? Pelo amor de Deus, fale que sim. Sim e não, né? Primeiro porque existe um teto e um piso. Então nenhum pastor ganha abaixo do piso e nenhum pastor ganha acima do teto. Informações sobre esse teto, pastor. Então chega um momento... Primeiro chega um valor que dá para comprar uma Ferrari. Misericórdia, misericórdia. Você deve estar trocando os ministérios aí. Então chega um momento em que todos os pastores ganham de fato a mesma coisa, não passa daquilo ali. Só que até chegar lá existe uma diferenciação entre os recursos que o pastor tem, porque isso leva em conta o tempo de ministério, a idade, tudo isso. Agora, a função não altera nem o teto nem o piso. Na verdade altera, mas a alteração é pouquíssima. Por exemplo, a escala vai de 100 para 105 e 115. Só para você ter ideia, 115 pontos. E cada ponto equivale a uma quantia. Só para você ter ideia, o pastor distrital, ele ganha mais do que o pastor departamental. O pastor... Como assim? Me explica. A gente precisa de valores, velho. O teto do pastor distrital é maior do que o teto do pastor departamental, do pastor que está em uma função no departamento. É assim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Um velhinho, um pastor que está há muito tempo lá, um pastor quase jubilado. Ele ganha o teto. Ele já atingiu o momento de ganhar o teto. Valdiael, quanto Valdiael ganha? Assim, eu não sei quanto o pastor Valdiael ganha, né? Mas eu acredito que ele ganha o teto pela idade, pelos anos, pela proximidade de função. Ele já atingiu 100% dessa escala aí. Teto também, vamos voltar para esse negócio de finanças. Por que alguns pastores têm Corolla e outro tem um Ford Ka, aquele que mais parece um sapo, parece uma barata, menos um carro? Veja, lembra que eu falei que existe o teto e o piso? E que existe uma escala até chegar lá? Não, mas às vezes tem distritais que tem um carro assim até mais top do que um departamental e vice-versa. Então, por que tem essa diferenciação? Eu acho que é uma questão de prioridades. Por exemplo, tem um pastor que ele prefere economizar e comprar um terreno. Tem um pastor que prefere economizar e viajar com a família. Eu, por exemplo, viajo todos os anos com a minha esposa, inclusive com meus filhos. Inclusive, Acorda, tá no 220, vira a chave é 220, rapaz, cadê Dudu? Gente, vou te contar, pastor, ali na sua porta ali, foca ali na porta dele ali, ele é um pastor líder do Ministério Jovem e do Ministério da Música. Com um pau você pode fazer uma canoa, e com quantas disciplinas você faz uma remoção? Com quantas disciplinas? Pode ser uma só. Uma remoção. Você concorda com esse negócio de remoção, gente? Como assim? Tirou o nome daqui do livro da igreja, sai lá do livro do registro do céu? Não, tem essa sincronia? Não necessariamente. Você tem que lembrar que a igreja está inserida dentro de um contexto coletivo, né? Dentro de uma sociedade, e ela é vista pela comunidade. Então há uma necessidade de disciplina, porque no céu tem ordem, a Bíblia tem ordem e a igreja também tem ordem. Então a igreja precisa demonstrar sua reprovação pelo que aconteceu e a pessoa precisa de um tempo para poder entender, aprender. Deus disciplina aqueles que Ele ama. Se você fosse fazer um apelo, última pergunta, se você fosse fazer um apelo para o crente Raimundo, aquele que tem um pé na igreja e um pé no mundo, que eu nem sei se isso existe. Desculpa todos os irmãos Raimundos que nos seguem em 220 volts, mas o pastor vai fazer um apelo para você em 5 palavras, pastor. 5 palavras.
Veja, Deus... Amaldiçoa teu Deus e morre. E esse foi o pastor Emerson com a gente no Responde Aí, pastor. Deus, o Rodrigo Silva disse isso recentemente, né? Que Deus, ele se ofende mais com um cristão hipócrita do que com um ateu, né? Porque essa vida hipócrita, morna, ela desagrada mais a Deus do que alguém que está dizendo assim, olha, eu de fato não quero, não acredito, estou longe. Sou adventista, sou cristão, mas Jesus para mim é só uma emergência, né? Vou lá e tal, não tenho essa relação com Ele. Então, esse é um estilo de vida que não traz benefícios a ninguém. Amém. Reverendo, acho que tem gente... 1000 horas esse pastor aqui tem que pregar numa vigília, pelo amor de Deus. Tamo junto. Pastor, estamos aqui com uma Associação Bahia que tem mais de 4 milhões de... Mentira, eu não sei quantos jovens tem na Associação Bahia. 18 mil. 18 mil. Fale uma mensagem para esses jovens que estão assistindo aqui agora, pastor. Juventude linda, topzera aí do meu coração. Tem sido uma alegria se colocar nas mãos do Senhor para servir a vocês mais e melhor. Um apelo que eu faria para vocês, além de seguir PR Emerson Oliveira e o 220 Volt 7, eu diria para você o seguinte, siga Jesus, o Instagram do céu, né? Leia e compartilhe as mensagens que Ele tem para você e certamente você viverá uma vida plena, feliz aqui. Plena não com tudo resolvido, mas uma vida preenchida, feliz aqui, com a melhor perspectiva do futuro, tá bom? Forte abraço, 220 Volt 7, nos vemos por aí. Cabra, nossa, cara, arrasou, muito bom, muito bom. Pastor Emerson aí arrasando com a gente, não responde aí, pastor, martelo de bater no capeta.